Mas a gente vai começar aqui conversando sobre uma questão que está circulando nas redes e que precisa a nossa máxima atenção, porque esse pessoal do MBL se supera a cada dia que passa. A cada dia que passa. E aí, na esteira ainda prisão do Pose do Ouro. Da prisão do MC Pose, nós tivemos, então, esse pessoal na Ceasa, a gurizada, a meninada da Ceasa, que trabalha na Ceasa, sendo ouvida sobre a prisão do MC Pose. E aí, o seu Mamãe Falei, que é um vagabundo, que é um escroto, como todo o grupo que ele representa, como todo o grupo como o MBL, que às vezes tentam, de alguma forma, se dizerem limpinhos, se desconectam do Bolsonaro. Lá atrás se desconectaram do Olavo de Carvalho, lembrando que andaram juntos com o Olavo de Carvalho, e depois se desconectam com o Olavo por causa de uma divergência do Olavo com eles em relação ao impeachment da Dilma, né, do golpe, porque o Olavo de Carvalho era contra o impeachment, e aí há essa ruptura do MBL com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho era contra o impeachment, porque o Olavo ele tinha como ideia de que os alunos dele, os seguidores dele, os pupilos dele, nem tinham que entrar em política partidária. A preocupação do velho Olavo era a ocupação dos espaços de poder, universidades, grandes empresas, grandes autarquias, e não tentar cargos eletivos. Aí é uma outra história que a gente pode conversar em outro momento. A própria Joyce Hasselman rompe com o Olavo num determinado momento, porque o Olavo ficou brabo porque ela entrou para a política, ele queria que ela ficasse no jornalismo. Então, esse MBL que tenta se tingir de bonzinho, de bonitinho, na verdade são neofascistas. São neofascistas, e um dos principais elementos desse neofascismo está naquilo que no Brasil do século XIX ficou conhecido como higienização. A higienização do Brasil do século XIX se dá justamente quando começa o processo de abolição da escravatura. Sempre lembrando, o pessoal vai dizer, a abolição foi em 1888. Não, existe algo na história do Brasil chamado de período abolicionista. Esse período abolicionista começa logo depois da independência do Brasil, em 1822, que é reconhecida em 1824. Basicamente, a partir de 1830, com as primeiras leis, então, de proibição do tráfico negreiro, começa esse período abolicionista. Ali começa o conceito de higienização, que era o quê? Transformar o negro de escravizado em trabalho livre, mas não dar a ele o trabalho livre. Trazer europeus para o Brasil para higienizar, porque não se via nada positivo num país, digamos, preto ou enegrecido. Pois essa higienização norteia esse neo-nazifascismo, e a gente vai ver aqui agora, primeiramente, a forma escrota, nojenta, criminosa com que esse sujeito, e a gente depois pode até falar um pouquinho mais sobre esse sujeito, desse jeito analisa gente do povo humilde e, sobretudo, gente preta. Vamos ver aqui, então. Prisão do Pose do Ouro. Porra, não é segredo, né, pai? É que eles ficam Pose do Ouro, eu sei que como. Que pau, o cara é nosso chefe, não tem segredo, né, irmão? É o... Pausa aqui, ó. Com certeza, como eu sempre falo, um futuro neurocirurgião, né? Você tá vendo aí um pianista clássico, você tá vendo um violinista lírico, você está vendo aí uma pessoa de altíssima capacidade cognitiva, que quando perguntado sobre um membro de um crime, de uma facção de crime organizado, não é segredo ainda, nosso chefe, não é segredo ainda. Fala pra mim assim, vamos falar uma verdadezinha aqui. O que deve ser feito com esse cara? O que deve ser feito com esse cara? O que esse... Me fala assim, numa boa. No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo? No que esse cara é virtuoso? Imagina uma semana com esse cara. Imagina uma semana com esse cara. O que uma semana com esse cara produz? Fala.
O que ele faz da vida, esse cara? Qual o valor que ele agrega para a sociedade? Fala para mim. Aí eu, né, posso ser processado, posso ser, né, inclusive condenado criminalmente se eu expuser algumas das minhas opiniões aqui do que deve ser feito com uma pessoa dessa. Parar um pouquinho aqui. Eu acho que aqui está didático o conceito de higienização. Didático. Ele começa, e aí é importante aqui a gente entender que eles rompem lá atrás com o Olavo de Carvalho, mas não rompem com a teoria do Olavo de Carvalho. Não rompem. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho foi um dos caras que mais defendeu nesse país o conceito de cultura superior. Mas fez dezenas de falas e de aulas no COF, o curso online de filosofia, pregando a cultura superior. E o que era a cultura superior? Era a cultura erudita, era a literatura clássica, etc, 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 como sendo a única cultura aceitável. Pois ele começa a fala dele, esse criminoso, que é crime, ele começa a fala dele já pregando ou trazendo como premissa, trazendo como ponto de comparação a cultura superior. Porque ele fala, esse cara vai ser um pianista, esse cara vai ser um músico lírico. Ele traz esse parâmetro de cultura superior como sendo a demarcação de quem presta e de quem não presta. Depois, ele diz o que esse cara contribui, o que esse cara produz. Imagina uma semana com esse cara. Esse cara é um menino preto. Esse cara fala com gírias do seu local, da sua formação, da sua criação, da sua comunidade, do seu subúrbio. Esse cara é visto, como mamãe falei, como lixo, como descarte social. Mas tem muito mais ainda para a gente ver. São 3 vídeos. Observe isso. Né? É o contrato social brasileiro, tá? Esse é o contrato social brasileiro. Isso é Brasil, tá? Nem falar que Brasil é direita e esquerda. Você acha que estão discutindo o quê no Brasil? Você acha que... Irmão, explica pra mim. Você acha que estamos discutindo ferramentas de combate à corrupção no INSS? Você acha que essa pessoa, né, está muito preocupada com a próxima reforma da Previdência que a gente vai ter que fazer? Com a reforma tributária? Deixa eu te falar uma coisa, mamãe, falei, porque eu espero que isso aqui chegue até ti. Deixa eu falar uma coisa. Quando tu fala que tu acha que essa gente está discutindo, esse cara está discutindo direita e esquerda, tu acha que esse cara está preocupado com a próxima reforma da Previdência, tu acha que esse cara está preocupado com as reformas, quantos % da população tu acha que tem tempo de ficar se informando de reforma da Previdência, tempo de se informar o que acontece no Congresso, tempo de se informar de quem é o político ou o ex-político que chamou mulheres... na guerra da Ucrânia, de mulheres fáceis. Quanto tempo tu acha que... Quantas pessoas tu acha que tem tempo de ver isso? Pessoas que trabalham em escala 6:1 ou que trabalham em escala 7:0 são pessoas que o seu pouco tempo de descanso é tirado para descanso, para lazer, para entretenimento ou até simplesmente para dormir. Tu acha realmente que tu vai pautar a sociedade brasileira, mamãe, falei, por quem toca piano, por quem é músico lírico ou por quem está por dentro dos trâmites da Câmara dos Deputados, por alguém que sabe quem é que fala de forma nojenta e escrota sobre mulheres foragidas da guerra, por exemplo? Tu acha que é dessa forma que funciona? Eu não quero acreditar que seja isso, porque, na verdade, esse vídeo só externa a parte mais podre da direita brasileira e a parte mais podre do grupo, do grupinho, do grupelho que tu representas. Porque é essa forma que vocês enxergam a sociedade. Aqueles que devem ser levados em consideração e aqueles que devem ser descartados. A tua tese eugenista, a tua tese higienista, a tua tese é a tese não de descartar um rapaz como esse, mas de escravizar um trabalho como esse. Porque para ti ele serve para ser escravizado, porque pessoas como tu, mamãe, falei, até hoje não se conformaram com 13 de maio de 1888.
O problema de vocês não são as cotas para negros em instituições públicas e universidades. O problema de vocês é ter acabado um dia a escravidão desse país. Esse é o problema de vocês. Vocês não querem dar voz para essas pessoas. Mas a coisa vai começar a ficar interessante a partir de agora. Tá? Vamos ver o finalzinho. Tributária, com arcabouço fiscal? Faz essa cara de palhaço e agora a coisa vai, repito, começar a ficar interessante. Começar a ficar interessante porque ele talvez não pensasse que iria receber, digamos, uma resposta. Talvez não tivesse passado pela cabeça dele, de maneira alguma, em hipótese alguma, que teria a resposta. E a gente vai começar a ver isso a partir de agora. E talvez isso tenha tirado um pouquinho o sono do seu Mamãe Falei, porque esse tipo de gente, eles se surpreendem quando as coisas são apresentadas para além daquilo que eles imaginam que seja correto. Da mesma forma que eles acham que isso não vai ser um pianista, isso não vai ser um músico lírico, isso não tem capacidade cognitiva, eles falam isso achando que estão absolutamente certos, porque parte de uma premissa racista, parte de uma ideia de que o preto pobre periférico não tem a mínima condição de fazer absolutamente nada para a sociedade. Vamos ver isso aqui, olha só. Aí, ó, o menor, a importância do menor pra sociedade aí, Arthur. Aí, ó, esquece, filho, aí o menor aí, ó. Tá maluco, o menor não é vagabundo não, a importância dele aí, rapaz. Fala merda pra caramba, hein, Arthur? Tá correto, tinha respeito por você, mas tá falando merda pra caralho do moleque, hein, seu otário. Aí, ó, menor aí, ó. Quantos quilos tem aí, menor? Pô, tem mais de 50 quilos, pai. Aí, filho. Confia. Esquece aí, ó. Mais de 50 Ué, rapaziada, quilos. todo mundo marcando o Arthur Duval aí, ó. Falando que ele falou merda do moleque aí, ó. A importância que o moleque tem pra sociedade, criminalizando o moleque. O moleque é trabalhador, porra. Pra batata chegar na tua mesa, ó, Arthur Duval, passa por aqui, ó. Por um ombro de um trabalhador. É ele aí que criticou na mídia, seu fanfarrão. Aí, rapaziada, Arthur Duval foi ingrato de falar essas palavras aí do moleque, ó. Ô, Arthur Duval, vem na Ciasa aqui, ó, pra tu ver a importância do moleque na sociedade. Tá, o moleque tá aqui, ó, noite e dia. Eu tenho certeza que ele tem mais disposição do que você, rapaz. Fala teu nome aí, mano. Andrei. Tu mora onde, Andrei? Bangu. Bangu, Rio de Janeiro, Arthur Duval. Valeu? Pra batata, cebola, o ovo, chegar na tua mesa, passa por essas costas aqui, ó, de um trabalhador, tá? Moleque não é criminoso não, ó. Aí, ó. Não, aqui, ó. Tem que estar assim, ó. Tá aqui, ó. Trabalhar, filho. Fazer mais vídeos defendendo o moleque. Vocês não querem que favelado tenha voz, pô. Vocês acham que favelado é ignorante, entendeu, mano? Não tem que falar. O moleque vai falar, eu vou dar a voz pro favelado, rapaz. Se defender. Valeu, seu comédia? Ele recebe a resposta que eu vou repetir, ele não imaginava que viria, porque não passa pela cabeça dele, em hipótese alguma, que este tipo de rapaz pudesse ser trabalhador, pudesse trabalhar na Ceasa e pudesse contribuir para o andamento da sociedade. Não, na cabeça do racista, vamos colocar os pingos nos is, isso é racismo. Não há nenhuma outra definição. Isso é racismo. Por quê? Porque é um comentário que parte da premissa de uma questão racial. Isso é preconceito de classe e preconceito racial. O racismo está dentro da fala, está dentro da premissa, está dentro do preconceito, da pré-análise de quem acha simplesmente que a cultura aceita é a cultura superior pregada por Olavo de Carvalho. A única cultura que contribui à cultura aceita é a cultura branca. É a cultura de raiz europeia. Ou talvez estadunidense, se for vinda de supremacistas brancos. Então, ele parte desta premissa. Tomou-lhe uma chapuletada bem tomada, uma resposta muito bem dada, e aí ele publicou nas redes dele, um pedido de desculpas. Eu vou colocar aqui o pedido de desculpas do Arthur Duval, e que a gente
em que a gente vai fazer algumas observações, mas vamos ouvir o Arthur Duval. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo aqui pra pedir desculpa pra uma pessoa, eu falei besteira dessa pessoa, isso aqui não é clickbait, não é zoeira, não é de verdade, tá? Tanto que eu tô postando esse vídeo aqui fora de hora, tá? Eu acabei de ver o que aconteceu e vou tentar chegar a essa pessoa. O que aconteceu, eu vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível. O que aconteceu foi o seguinte, na live de ontem, né, na live do dia 2/6, eu falei isso daqui, eu estava reagindo a pessoas sobre a prisão do Pose do Rodo, do MC Pose do Rodo, que é um criminoso organizado do Comando Vermelho, segundo ele próprio. Neste contexto, reagindo a várias pessoas, falando sobre crime organizado, eu vi este corte deste vídeo aqui e reagi desta forma. Dá uma olhada no corte aqui, eu vou pôr um pedaço dele, olha lá. O que tu acha, mano, da prisão do Pose do Rodo? Porra, é segredo, né, pai? É que eles ficam, a Pose do Rodo, eu sei que, porra, que pau, o cara é nosso chefe, não tem segredo, né, irmão? É o que Pausa aqui, ó. Com certeza, como eu sempre falo, um futuro neurocirurgião, né? Você tá vendo aí um pianista clássico, você tá vendo um violinista lírico, você está vendo aí uma pessoa de altíssima capacidade cognitiva, que quando perguntado sobre um membro de de uma facção de crime organizado, não é segredo ainda, nosso chefe, não é segredo ainda. Fala pra mim assim, vamos falar uma verdadezinha aqui. O que deve ser feito com esse cara? O que deve ser feito com esse cara? O que esse... Me fala assim, numa boa. No que esse cara ajuda a sociedade? No que esse cara é produtivo? No que esse cara é virtuoso? Imagina uma semana com esse cara. Imagina uma semana com esse cara. O que uma semana com esse cara produz? Fala. O que ele faz da vida desse cara? Qual o valor que ele agrega pra sociedade? Fala pra mim. Enfim, tratei o cara como um bandido. Tratei o cara como um criminoso, né? O Pose do Rodo é meu chefe, lá vem. Mais um criminoso. Mas não. Aí vi um corte, onde tá... Um corte não, vi essa mensagem aqui. O cara que ele zoou era de direita. Aí o cara manda assim, e gostava do Arthur, o cara humilhou o mano. E aí depois assim, chega a dar dó do cara trabalhando de boa e o Arthur vem chamar ele de bandido. Eu falei, peraí, como assim o cara trabalhando de boa? E aí eu vi este vídeo aqui, que acabaram de me mandar. Eu vi agora, inclusive foi o tempo de eu chegar em casa e gravar esse vídeo aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Aí, ó, o menor, a importância do menor pra sociedade aí, Arthur. Aí, ó, esquece, filho, aí o menor aí, ó. Tá maluco, o menor não é vagabundo não, a importância dele aí, rapaz. Fala merda pra caramba, hein, Arthur. Tá correto, tinha respeito por você, mas tá falando merda pra caralho do moleque, hein, seu otário. Aí, ó, o menor aí, ó. Quantos quilos tem aí, menor? Pô, tem mais de 50 quilos, pai. Aí, filho. Confia. Esquece aí, ó. Mais de 50 Vai, rapaziada, quilos. todo mundo marcando o Arthur Duval aí, ó. Falando que ele falou merda do moleque aí, ó. A importância que o moleque tem pra sociedade, criminalizando o moleque. O moleque é trabalhador, porra. Pra batata chegar na tua mesa, ó, Arthur Duval. Passa por aqui, ó. Por um ombro de um trabalhador. É ele aí que tu criticou na mídia, seu fanfarrão. Aí, rapaziada, Arthur Duval foi ingrato de falar essas palavras aí do moleque, ó. O Arthur Duval, vem na Ciasa aqui, ó, pra tu ver a importância do moleque na sociedade. Tá, o moleque tá aqui, ó. Noite e dia. Eu tenho certeza que ele tem mais disposição do que você, rapaz. Fala teu nome aí, mano. Andrei. Tu mora onde, Andrei? Bangu. Bangu, Rio de Janeiro, Arthur Duval. Valeu? Pra batata, cebola, o ovo, chegar na tua mesa, passa por essas costas aqui, ó, de um trabalhador, tá? Moleque não é criminoso não, ó. Aí, ó. Não, aqui, ó. Tem que tá assim, ó. Tá aqui, ó. Trabalhar, filho. Fazer mais vídeo defendendo o moleque. Vocês não querem que favelado tenha voz, pô. Vocês acham que favelado é ignorante, entendeu, mano? Não tem que falar. O moleque vai falar, eu vou dar a voz pro favelado, rapaz. Se defender. Valeu? Seu comédia. Misturou as bolas um pouco, né? Não, porque o favelado, você acha que não tem que ter voz, nada a ver, cara. Pra mim, favelado não é criminoso, muito pelo contrário. Os favelados são reféns dos criminosos. Quem vende gás, quem vende internet, quem obriga os caras a pagarem mensalidade pra criar barricada, pra polícia não ir, pra escravizar essas pessoas, é justamente o crime organizado. Mas vamos lá. Aí tem um outro corte aqui do cara que fala isso daqui, ó. Aí, ó. Aí, Arthur Duval. O criminoso que você tá falando no vídeo aí, ó. Aí, o criminoso aí, ó. Aí, ó. Aí, importância do moleque pra sociedade, rapaz. Aí, filho. Aí, preconceituoso. Tá criminalizando a imagem do menor, botando o moleque como marginal, pô. Fala, rapaz. Vem com Ciasa, meu irmão. Fala aí, mano. Carregador é bandido, mano. Carregador é criminoso. Carregador é criminoso, mano. Carregador é criminoso, chefe. Claro que não, moleque, ó, trabalhador, porra, desde menor. Meu irmão, se carregador não quiser puxar mais a carga, não chega batata e cebola na mesa de vocês, não. Senhor burguês. Senhor burguês. Ouviu? O moleque tá aqui, a batata, o cebola e o alho chegam na tua mesa, meu irmão. Tu tem noção da importância que esse moleque tem na sociedade, rapaz? Pra tu falar essa merda aí, mano? Papo reto, criminalizando a imagem do moleque só porque o moleque é o quê? Favelado? Mesma coisa que tá acontecendo com o Pose aí, rapaz. Carregador não é bandido, Não, peraí. Aqui você se misturou todo, tá? Esse moleque é trabalhador. O Pose do Rodo não. Mas calma, eu não quero transformar isso aqui em uma discussão de mérito. Eu já vou, pro vídeo ficar curto, eu vou chegar na conclusão. Vamos reagir a tudo. Eu quero pedido de desculpa, pô. Pedido de desculpa, tá? Eu quero desculpa, mano. Eu quero desculpa, mano. Favelado vai... A gente tem um vídeo
que é um react de um react, e o Arthur tá fazendo o react de um react de um react, e eu tô fazendo o react do react do react do react. É isso mesmo, né, Baraci, que tá acontecendo aqui, só para eu não me perder. Né? Sim, nós estamos presos na Matrix, sim. Nós estamos presos na Matrix, tá? Então vamos lá. Eu posto aqui na internet agora, valeu? Não é só falar bonito não, pô. Menor não tem estudo, porque o Estado não dá uma educação decente, pô. Entendeu? O básico. Senão o moleque ataca a melhor oratória do mundo. Valeu? Aí, ó. Favelado não tem voz. Valeu? Pedido de desculpa, Arthur Duval, pro moleque aqui, ó. Moleque trabalhador, rapaz. Se coçou todo. Ó, meus amigos, pra tá aqui não é fácil, pra eles falar que eu tô segurando, que eu sou bandido, segurando pistola. Ó, imagine se eu fosse preto, eu sou branco, tá? Se eu fosse branco, se eu fosse preto, eles iam me discriminar, entendeu? Sou de lá, meus amigos, mas um dia abençoado. Vamos lá. Sou homem pra falar, sou homem pra assumir quando erro. Eu errei. Eu olhei esse moleque, vi ele falando que o Pose do Rodo era chefe dele, achei que ele era do crime e o tratei como tal. Então eu estou usando todas as minhas redes pra pedir desculpa pra esse moleque, mas que fique muito claro, eu não estou pedindo desculpa pra Pose do Rodo coisa nenhuma, muito menos pra facção criminosa. O que eu acho que tem que acontecer com o Pose do Rodo? Acho que ele tem que ser preso. O que eu acho que tem que acontecer com a facção criminosa? Eles têm que acabar, eles têm que ser eliminados. Agora, este moleque, agora tá muito claro pra mim, ele é um trabalhador, divirjo da opinião dele, não acho que o Pose do Rodo seja exemplo pra nada, seja chefe de ninguém, divirjo também da opinião de quem fez o vídeo, porque tá misturando o moleque com o Pose do Rodo, não, são coisas completamente diferentes. Este moleque gera valor pra sociedade, este moleque é trabalhador. Pose do Rodo é vagabundo, Pose do Rodo é criminoso e infelizmente influencia esses trabalhadores. Então, estou deixando claro aqui que esse moleque não é criminoso, que é um trabalhador, eu peço desculpas para ele, não para o Pose do Rodo, e mais, eu aceito o convite. Eu quero ir até o Ceasa, encontrar este cara, encontrar esse moleque, inclusive encontrar o cara que fez o vídeo também, que apesar de ter me xingado e tal, não importa, foi você que fez com que eu visse o erro que eu cometi, pra agradecer vocês dois e compensar o meu erro. Fazendo o quê? Não sei, vamos combinar, eu troco uma ideia com esse moleque, cara, ponho ele numa educação financeira, a gente vai dar um jeito de ajudar esse cara. Eu estou me comprometendo, então vou pedir pra você, se você conhece esse moleque ou o cara do vídeo, manda um direct no Instagram com as redes dele, eu vou entrar em contato com esses caras e eu vou até o Ceasa pra gente fazer acontecer. Demorou? Pro vídeo ficar curto, vou terminar logo. Obrigado pelo vídeo, apesar de ter me xingado, foi o que me mostrou que o moleque é trabalhador e espero convencê-lo, inclusive, de que Pose do Rodo não é exemplo pra ninguém. Tá bom? A gente se encontra. Um abraço. Vamos lá. Isso aqui tá ficando divertido. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele não se desculpou de porra nenhuma. Começa por aí. Por quê? Porque os crimes que ele cometeu de preconceito e de discriminação não foram individuais, não foram pessoalizados, não foram em relação a este moleque que ele chama. Não. Os crimes que ele cometeu foram crimes contra uma coletividade. A partir do momento que ele puxa como parâmetro a cultura superior, lá no início ele começa dizendo, vai ser um cantor lírico, vai ser um pianista, vai ser um neurocirurgião. Ele está automaticamente trazendo uma estereotipação e dizendo que aquele estereótipo não tem condições de atingir aquilo que ele define como algo que é útil para a sociedade. Ele fala de todos de uma estética não terem condições de atingir os postos que ele define como sendo os ideais e aqueles dignos de aplausos, dignos de reconhecimento, dignos de mérito. Primeiro ponto. Segundo ponto, além dele ter cometido crimes de preconceito e discriminação contra uma coletividade, ele não se desculpa por isso, porque ele retira um moleque do meio da coletividade que ele ataca e diz, é este aqui que eu estou me retratando, em relação a este aqui que eu estou pedindo desculpas, e é em relação a este aqui que eu quero reparar, conhecer e ajudar. O que ele está dizendo com isso? Todos os outros que possuem essa estética, todos os outros que possuem este estereótipo, todos os outros que se encaixam na minha premissa, continuam fazendo parte daquilo que ele define como um lixo para a sociedade. Ele não se desculpou de absolutamente nada. Ele reconheceu um. E quando ele reconhece um dentro de uma coletividade,
além de ter agido de forma racista e higienista, ele está reproduzindo o modus operandi do século XIX no Brasil, fazendo o quê? Exatamente o que se fazia no Brasil, quando se retirava um preto, escravo, escravizado, ou forro, já beneficiado com a liberdade cautelar da alforria, e dizendo, este aqui vai ter a nossa graça. Este aqui vai ter a condição que nós vamos dar. Apenas e tão somente. E lá retratar com é muito mais sobre retratar o seu erro do que ajudar alguém. E lá retratar é endossar, por incrível que possa parecer, endossar o seu discurso eugenista, higienista e racista. Por quê? Porque este garoto, dentro do discurso racista, eugenista e higienista de Arthur Duval, será apenas a exceção que confirma a regra. Apenas isso. Então, que fique muito bem claro aqui. Arthur Duval publica um vídeo de pedido de desculpas sem se desculpar de absolutamente nada, tentando apenas se retratar com a sua própria bolha e endossando, chancelando e reforçando o seu racismo, o seu higienismo, a sua forma higienizada de ver a sociedade. Não há absolutamente nada de retratação aqui, nada. Ele continua, e é por isso que não há retratação, ele continua com o seu mesmo pensamento. Ele continua achando que pretos periféricos que falam com gíria da quebrada, ele continua achando que são pessoas que não vão ser neurocirurgiões, que não vão ser pianistas, que não vão ser violinistas líricos, que não vão ser economistas, que não vão ser advogados, que vão estar condenados apenas e tão somente à sua periferia. Eu não vou discutir a respeito de MC Pose do Rodo, eu volto só a dizer o que eu já disse várias vezes, eu em momento algum discuti mérito, em momento algum discuti crime, em momento algum discuti vínculo com crime, todas as minhas discussões a respeito do MC Pose foram sobre o método e a forma com que se deu a prisão, porque essa gente aí do MBL, são todos eles amiguinhos ou fingem que não são amiguinhos, por exemplo, do Renato Cariani, e que a gente não vê ser tratado dessa forma. Essa foi a minha discussão, apenas somente isso. Agora, evidentemente que para entender por que um preto periférico tem num MC algum tipo de exemplo, tem num MC algum tipo de referência, tem que ter um pouquinho mais de cérebro para entender isso. Um pouquinho mais de estudo e um pouquinho mais de capacidade cognitiva para entender. E entender isso não é de maneira alguma absolver qualquer tipo de crime que um MC venha ou possa ter cometido. Para entender por que um MC causa esse tipo de poder e de referência nos seus, da sua periferia, tem que ter capacidade cognitiva, mas pelo visto quem não tem essa capacidade cognitiva é o senhor Arthur Duval, é o senhor Mamãe Falei. Falou besteira no primeiro vídeo, tomou resposta num segundo vídeo, tomou resposta num terceiro vídeo e decidiu pedir desculpas, não pediu desculpas para ninguém, não se retratou de absolutamente ninguém, continuou sendo Arthur Duval com todos os seus preconceitos, com todo o seu discurso de ódio, com toda a sua pretensa superioridade ética e moral na sociedade, digna de um grupo que acha que tem relevância dentro da política brasileira e que a única coisa que faz é espalhar ódio, é espalhar preconceito, é espalhar discriminação. É isso que o seu MBL faz e é isso que Arthur Duval faz também, e fez mais uma vez de uma forma nojenta, mais uma vez de uma forma escrota dentro desse tipo de, sei lá, de manifestação pública de quem acha que de alguma forma consegue ter relevância social a partir de se retratar dentro daquilo que nem tem condições de se retratar. Porque aqui vai mais uma questão ainda para tu
se retratar, tu precisa saber do que tu tá se retratando. Para se retratar, tu precisa saber um pouquinho da vida e um pouquinho do contexto de vida daquele que tu acha que tu pode se retratar. E eles não têm nenhum tipo de condição para fazer isso.